Vamos fortalecer a nossa fé? Hoje nós vamos estar cobrindo o capítulo 14 do segundo livro de Samuel até o capítulo 18. Aqui nós vamos ver então o momento da volta de Absalão, a sua revolta e a sua derrota e morte. Depois de Absalão haver matado seu irmão Amnon, por Amnon ter violado a sua irmã Tamar, Absalão então foge da presença de Davi, seu pai, e passa 3 anos longe de Jerusalém. Após esses 3 anos, Davi permite que ele volte para Jerusalém, mas eles não têm uma reconciliação sincera. O resultado é que Absalão, movido por seu ressentimento, ele então aos poucos ele furta o coração dos homens de Israel e organiza um golpe de estado, de maneira que Davi precisa fugir para que Absalão, ao entrar em Jerusalém, não mate as famílias na capital. O que estava por trás desta revolta de Absalão? Era o ressentimento, o rancor. Absalão havia guardado ressentimento, mágoa, rancor do seu pai Davi, por Davi não ter feito nada quando Tamar foi violada. E guiado por esse rancor, Absalão acreditava que seria e poderia se tornar um rei mais justo do que Davi foi. Nós podemos ver isso no capítulo 15, do verso 2 ao 6, quando ele então exclamava pela cidade, longe de Davi, ao povo, dizendo que se um dia ele fosse rei, ele faria justiça a todas as pessoas que precisassem, porque Davi estava muito ocupado. O fato é que a história mostrou que o rancor, ser guiado pelo rancor, isso não é uma boa alternativa para guiar a nossa vida. E então, quando Absalão invadiu Jerusalém, ele se deitou e violou todas as concubinas do seu pai Davi em plena luz do dia. Depois, então, anos mais tarde, ele sofreu uma derrota e foi morto. Então a história certamente mostrou que Absalão não foi mais justo do que o seu pai. Davi, ele era uma sombra de Cristo. Jesus é o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Rei mais justo que já existiu ou existirá. De maneira que, se você foi injustiçado ou Deus não deu a resposta que você esperava, não tente agir como se você fosse mais justo do que Deus, tentando resolver os seus problemas. Arrependa-se desta arrogância, deste ressentimento ou rancor. Submeta-se à vontade de Deus. Porque a Bíblia diz no Salmo 37, a partir do versículo 3, ela nos diz assim: confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor. Não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Confie no Senhor. Entregue sua vida ao Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.